Tudo começa de forma silenciosa, não com o erro, não com uma escolha ruim, mas com a ausência de escolha. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela sente que algo precisa mudar. Não é um grito, é um incômodo, uma sensação leve no peito, um pensamento que volta, uma inquietação que não vai embora. Você percebe que não está feliz, que não está evoluindo, que está apenas ficando. Mas aí vem a parte mais perigosa de todas. Você decide esperar o momento certo. Esperar se sentir pronto. Esperar mais certeza, esperar mais dinheiro, esperar mais apoio, esperar mais tempo. E sem perceber, você tomou uma decisão, a decisão de não decidir. E esse é o começo do preço. Porque a vida não pausa enquanto você hesita. Ela continua. Os dias passam, as oportunidades passam, as pessoas mudam, o mundo se move. E você permanece no mesmo lugar, tentando justificar porque ainda não saiu dele. No início, parece inofensivo. Só mais um pouco. Só mais um tempo. Não é a hora certa. Mas o tempo não negocia com quem adia. Ele cobra. E cobra caro. Cada decisão que você não toma é uma porta que lentamente se fecha. Não com barulho, mas com esquecimento. E o mais assustador é que você nem percebe, porque a dor de não decidir não é imediata. Ela é lenta, ela é acumulativa, ela se disfarça de conforto. Você continua indo para o mesmo lugar, falando com as mesmas pessoas, vivendo os mesmos dias. E isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de estabilidade. Mas estabilidade sem crescimento é apenas estagnação bem decorada. E enquanto você se convence de que está tudo sob controle, algo dentro de você começa a se apagar. Sua ambição diminui, sua coragem enfraquece, sua visão fica turva. Porque toda vez que você evita uma decisão difícil, você envia uma mensagem para si mesmo: eu não confio em mim. E isso destrói mais do que qualquer erro poderia destruir. Porque errar ainda é movimento, mas não decidir é paralisar a própria vida. Existe um tipo de cansaço que não vem do esforço, mas da indecisão. É o peso de carregar possibilidades não vividas. É a mente cheia de si. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse saído? E se eu tivesse começado? Essas perguntas não dão descanso. Elas ecoam e, com o tempo, se transformam em arrependimento. E arrependimento não dói como uma queda. Ele dói como um vazio. Um espaço onde uma vida diferente poderia ter existido, mas nunca existiu, porque você esperou. E esperar demais também é uma escolha, só que é a única escolha que não te leva a lugar nenhum. Muitas pessoas acreditam que o maior risco é tomar uma decisão errada, mas a verdade é outra. O maior risco é viver uma vida inteira sem decidir quem você queria ser, porque quando você decide, mesmo que erre, você aprende. Você cresce, você se adapta, você evolui. Mas quando você não decide, você apenas repete. Repete os mesmos dias, repete os mesmos erros, repete a mesma versão de si mesmo. E o tempo vai moldando isso até virar sua realidade permanente. O problema não é apenas o que você perde, mas o que você nunca descobre que poderia ganhar. Quantas oportunidades você deixou passar, não por incapacidade, mas por hesitação? Quantas versões suas ficaram presas em ideias que nunca saíram da sua mente? Existe uma versão sua, mais confiante, mais realizada, mais livre, mas ela depende de decisões que você evitou. E cada vez que você evita decidir, você se distancia dessa versão, não por destino, mas por escolha. A vida não exige perfeição, ela exige movimento, e decisão é movimento. Mesmo quando dá medo, especialmente quando dá medo, porque o medo não é sinal de que você deve parar, é sinal de que você está diante de algo que pode mudar sua vida. Mas a mente tenta te proteger. Ela prefere o conhecido, mesmo que o conhecido te machuque, mesmo que o conhecido te limite, mesmo que o conhecido te destrua lentamente, porque pelo menos é previsível. E é assim que muitas pessoas passam anos,
presas em vidas que não escolheram conscientemente, mas também nunca tiveram coragem de mudar. E isso cria uma prisão invisível, sem grades, sem cadeados, mas extremamente real, porque a pior prisão é aquela que parece confortável, e dentro dela, os dias passam mais rápido, os sonhos ficam mais distantes, e a coragem desaparece, até que chega um momento em que a vida te força a olhar para trás. E nesse momento, não são os erros que mais pesam, são as decisões que você nunca tomou, as conversas que você evitou, as mudanças que você adiou, as oportunidades que você ignorou. Tudo isso volta, não como memória, mas como consciência. E aí você entende que não decidir também foi uma decisão, e talvez a mais cara de todas, porque o preço de não decidir é viver uma vida pela metade, é nunca saber até onde você poderia ter ido, é nunca descobrir do que você realmente é capaz. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Ainda há tempo. Enquanto você respira, existe uma escolha disponível. Agora, neste exato momento, você pode continuar adiando. Opode Finalmente Decider. Decidir sair. Decidir começar. Decidir tentar. Decidir mudar. Não porque você tem certeza, mas porque você entendeu o custo de não fazer nada. A vida não espera por pessoas prontas. Ela responde a pessoas decididas. E decisão não é sobre ausência de medo. É sobre agir apesar dele. É sobre assumir responsabilidade pela própria vida. É sobre parar de terceirizar o seu futuro para o tempo, para as circunstâncias, para a opinião dos outros. Porque no final, a única pessoa que paga o preço da sua indecisão é você. E esse preço não é cobrado em dinheiro, é cobrado em tempo. E tempo é a única coisa que você nunca vai recuperar. Então a pergunta deixa de ser: e se eu errar? E passa a ser: e se eu nunca tentar? Porque no silêncio das oportunidades perdidas, existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Não decidir não te protege, só te mantém pequeno. E viver pequeno, quando você poderia ser muito mais. Esse sim, é o maior prejuízo de todos. Então decida. Mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso. Tecaira, porque uma decisão imperfeita ainda é infinitamente mais poderosa do que uma vida inteira de indecisão. E no momento em que você decide, algo muda, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Você deixa de ser espectador e passa a ser autor. E autores não esperam a história acontecer. Eles escrevem, mesmo sem saber exatamente como termina, porque entenderam algo que a maioria ignora. A vida não é sobre ter controle, é sobre ter coragem. E coragem sempre começa com uma decisão. E no instante em que você decide, mesmo que seja uma decisão pequena, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça insignificante, algo invisível começa a se reorganizar dentro de você, porque decidir não muda apenas o seu caminho. Muda a forma como você se enxerga. Pela primeira vez em muito tempo, você deixa de se sentir preso e começa a se sentir responsável. E responsabilidade assusta. Assusta porque agora não há mais desculpas confortáveis. Não há mais um dia eu faço. Não há mais como culpar o tempo, ou as circunstâncias, ou as pessoas. Agora é você. E isso pesa. Mas esse peso é diferente. Ele não te afunda, ele te desperta, porque existe uma força silenciosa que nasce dentro de quem decide, uma espécie de energia que não vem da certeza, mas do compromisso, compromisso consigo mesmo. E é aqui que muitos falham novamente, porque decidir uma vez é fácil comparado a sustentar essa decisão. No começo, tudo parece claro, você se sente motivado, você se sente forte, você acredita que agora tudo vai mudar, mas a vida testa decisões. E testa rápido. Ela traz dúvidas, ela traz obstáculos, ela traz desconforto. E nesse momento, a velha versão de você aparece. Aquela que adia, aquela que evita, aquela que quer voltar para o conhecido. Ela sussurra, talvez não seja isso. Talvez seja melhor esperar mais.
Talvez você tenha se precipitado. E se você não estiver atento, você recua. E o pior não é recuar. O pior é começar a duvidar da sua própria capacidade de decidir. E isso é ainda mais perigoso do que nunca ter decidido. Porque agora você experimentou o movimento, mas voltou para a paralisia. E isso cria um ciclo. Decide. Volta atrás. Say frustra. Hesita novamente. E cada repetição desse ciclo enfraquece sua confiança. Por isso, a verdadeira transformação não está apenas na decisão, mas na permanência, na capacidade de continuar, mesmo quando o entusiasmo desaparece. Porque decisão não é emoção, é postura, é escolha repetida, todos os dias, mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando o resultado demora. E aqui está uma das maiores verdades que quase ninguém fala. A maioria das decisões importantes da sua vida não traz recompensa imediata. Elas trazem desconforto primeiro. Você decide mudar de vida e se sente perdido. Você decide crescer e se sente insuficiente. Você decide sair do lugar e sente medo. Isso faz muita gente acreditar que decidiu errado. Mas não, você só entrou no processo. E o processo nunca é confortável no início, porque ele exige que você abandone quem você foi, antes de se tornar quem você pode ser. E esse espaço, entre o antigo e o novo, é o mais difícil de todos, porque nele você não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem deseja ser. É um território de incerteza, e é exatamente nesse território que decisões são testadas de verdade. Muitos desistem aqui. Não por falta de capacidade, mas por falta de resistência emocional. Eles confundem desconforto com erro, confundem dificuldade com sinal de desistência. E voltam para o velho padrão, voltam para a antiga vida, voltam para a indecisão disfarçada de prudência. Mas no fundo, eles sabem que não voltaram porque era o melhor caminho, mas porque era o mais fácil. E cada vez que você escolhe o mais fácil, você treina a si mesmo a evitar o que te faria crescer. E isso cobra um preço silencioso. Você começa a se sentir menor, menos capaz, menos confiante. Porque, no fundo, você sabe que está se traindo. E a pior de todas as traições é aquela que você faz contra si mesmo, porque não tem como fugir dela. Você carrega, todos os dias, em cada pensamento, em cada oportunidade ignorada, em cada decisão adiada novamente. Mas existe uma virada, um momento em que algo muda, não fora, mas dentro. Você começa a perceber que o desconforto não é o inimigo, ele é o caminho, que a dúvida não é um sinal de erro, mas parte do crescimento, que o medo não é um bloqueio, mas um convite. E quando você entende isso, decidir deixa de ser um peso e passa a ser um poder. Porque agora você não decide para evitar dor, você decide para construir uma vida. E isso muda tudo. Você para de esperar garantias, para de buscar perfeição, para de tentar prever todos os resultados e começa a agir, mesmo sem controle total. E isso te coloca em movimento real. E movimento real. Cry resultados. Pequenos no início, quase imperceptíveis, mas acumulativos. E com o tempo, esses pequenos movimentos começam a construir algo sólido. Confiança, clareza, direção e, o mais importante, identidade. Você deixa de ser alguém que quer mudar e se torna alguém que muda. E isso redefine tudo, porque sua vida não é definida pelo que você pensa, mas pelo que você faz repetidamente. E decisão é o início de toda ação. Agora, algo curioso acontece. Quanto mais você decide, menos medo você sente. Não porque o medo desaparece, mas porque ele perde autoridade. Você entende que pode agir com medo, que pode errar e continuar, que pode ajustar no caminho. E isso te liberta de uma das maiores prisões mentais, a necessidade de ter certeza antes de agir. Porque a verdade é simples. Certeza não vem antes da decisão. Ela vem depois da ação. Mas a maioria espera sentir certeza para começar, e por isso nunca começa. Mas você
Agora entende. Entende que a vida favorece quem se move, não quem hesita, não quem analisa infinitamente, não quem espera o cenário perfeito, mas quem decide e sustenta essa decisão. E isso te coloca em um grupo raro, o grupo das pessoas que criam a própria vida. Porque enquanto muitos ainda estão pensando no que fazer, você já está fazendo. Enquanto muitos ainda estão presos no medo, você já está enfrentando. Enquanto muitos ainda estão adiando, você já está vivendo. E isso gera distância. Distância entre você e quem você era. Distância entre você e quem ainda não decidiu. E essa distância é construída uma decisão de cada vez. Mas aqui está algo importante. Decidir não significa nunca duvidar. Decidir não significa nunca sentir medo. Decidir não significa acertar sempre. Significa apenas não parar, mesmo quando é difícil, mesmo quando é incerto, mesmo quando ninguém entende. Porque no final, ninguém vai viver as consequências das suas escolhas, além de você. E isso volta para o ponto mais profundo de tudo. A sua vida é responsabilidade sua, totalmente sua. E isso pode parecer pesado, mas na verdade é libertador. Porque se é sua responsabilidade, então também é seu poder. O poder de mudar, o poder de sair, o poder de começar de novo, quantas vezes for necessário, sem pedir permissão, sem esperar aprovação, sem depender de condições perfeitas. A vida responde a quem age e ignora quem hesita. Então a pergunta agora não é mais sobre medo, não é mais sobre dúvida, não é mais sobre será que vai dar certo. A pergunta agora é simples, direta, inevitável. Você vai continuar sendo a pessoa que pensa, ou vai se tornar a pessoa que decide? Porque essa escolha define tudo, define seu futuro, define sua identidade, define sua história. E a partir do momento em que você entende isso, não decidir deixa de ser uma opção, porque você já sabe o preço, você já sentiu o peso, você já viu o vazio, você já entendeu o custo invisível da indecisão. E agora, você tem consciência, e consciência muda tudo, porque depois que você enxerga, você não consegue mais fingir que não sabe. E é exatamente aqui que sua nova vida começa, não quando tudo estiver perfeito, mas quando você decidir que não vai mais viver pela metade. E essa decisão, mesmo silenciosa, mesmo invisível para o mundo, é uma das mais poderosas que você pode tomar. Porque é ela que separa quem apenas existe de quem realmente vive. E viver sempre começa com uma decisão.